Hoje, enquanto a gente conversa, o Irã está mais preparado para a guerra do que estava há 3 meses, quando o conflito começou. A economia iraniana está sofrendo, está pior do que há 3 meses, assim como várias economias pelo mundo. Mas o exército está mais forte agora. A gente viu que aquelas cidades subterrâneas ficaram praticamente intactas. E os mísseis do Irã, bom, os iranianos hoje têm mísseis mais avançados, porque a produção de mísseis e drones continuou durante a guerra e também depois dela. E nas primeiras semanas do conflito, os iranianos estavam basicamente lançando mísseis e drones antigos, só para se livrar deles. Eles já tinham esse material há mais de uma década. E mais recentemente, nas últimas semanas, eles começaram a usar os sistemas de armas mais desenvolvidos que têm. Agora, todos os drones e mísseis deles são do tipo mais avançado e em número bem maior do que antes. E pelo que se vê no resumo das negociações, fica bem claro que o que foi acertado até agora mostra que os iranianos estão em vantagem, porque tudo que os americanos conseguem do Irã é um compromisso de não construir uma arma nuclear. Mas o Irã vem dizendo isso há décadas. Eles podem repetir esse compromisso 100 vezes. E também concordaram em reabrir o Estreito de Hormuz para permitir que o tráfego volte ao que era antes. Só que o Irã vai continuar controlando esse comércio. Então, tudo bem para o Irã também. O que o Irã ganha com isso? Os Estados Unidos teriam que liberar metade dos ativos que o governo americano roubou dos iranianos. Teriam que suspender as sanções sobre o setor de energia. Teriam que liberar metade dos ativos iranianos logo no começo do acordo. E também garantir um cessar-fogo em toda a região, incluindo o Líbano. Então eu acho que para o Irã, isso seria um bom acordo. Depois de 60 dias, se tudo correr bem, o que a gente nem sabe se vai acontecer, nem se o cessar-fogo vai durar, aí as duas partes mudariam de posição. E sobre o programa nuclear, que eu acho que vai ser a parte mais difícil das negociações. Tomara que a gente chegue nesses pontos que você mencionou. Bom, eu acabei de mostrar o Jack Keane dizendo que um bom acordo é exatamente tudo que a gente procura. E praticamente nada do que você acabou de dizer aí. O seu ministro das Relações Exteriores, espero estar pronunciando o nome dele certo, mas o porta-voz do ministério explicou mais ou menos como o lado iraniano enxerga essas negociações. E em vez do 95% do caminho andado do Trump no fim de semana, ele está um pouco mais cauteloso. O foco das negociações é acabar com a guerra. Neste momento, não estamos discutindo os detalhes da questão nuclear. Ameaças, pressões, representações e a publicação de caricaturas fazem parte das manobras políticas daquele lado do mundo. Nós seguimos trabalhando na prática, no campo da ação. Enxergamos a realidade, independentemente das percepções e das imagens criadas pelo outro lado. É verdade que já concluímos uma parte importante dos temas em discussão, mas ninguém pode afirmar que isso significa que um acordo está prestes a acontecer. Então, pelo que parece, o lado iraniano está dizendo algo como: eu gostaria de um acordo negociado, nos termos que você acabou de mencionar. Mas, se eu não conseguir isso, vamos simplesmente continuar com o que está aí, até que a dor seja grande o bastante do outro lado. Essa é uma interpretação justa? Sim, eu acho que essa é uma descrição bem precisa. Não que o nosso lado, o lado iraniano, não vá sofrer. Claro que vai sofrer. A economia vai continuar enfrentando dificuldades, mas isso é um problema existencial. É uma guerra para o Irã. Os Estados Unidos e o regime israelense querem destruir o país. O Trump falou várias vezes sobre aniquilar o Irã, levar o Irã de volta à Idade da Pedra, apagar uma civilização. Isso é uma linguagem genocida. E claro, o parceiro dele vem cometendo genocídio há quase 3 anos. E ele, obviamente, ajuda nesse genocídio. Então nós levamos esse tipo de discurso a sério. Mesmo que ninguém na grande mídia ocidental tenha condenado isso,
e nenhum governo do Ocidente tenha condenado, e nenhum parlamentar, em lugar nenhum da Europa, da Austrália, da Nova Zelândia ou do Canadá, ninguém condenou. Então, quando se trata do Irã, ameaças genocidas parecem aceitáveis. E isso significa que o povo iraniano precisa estar muito bem preparado para se defender. E até que ponto? A gente vê muita coisa na imprensa ocidental sobre essas alegações, mas parece bem claro que o povo e a economia do Irã estão realmente sofrendo por causa desse bloqueio e também por causa da primeira rodada de ataques militares e assim por diante. Como você descreveria o quanto as pessoas estão sofrendo e como elas estão resistindo a esse sofrimento? As pesquisas mostram que a grande maioria dos iranianos continua apoiando as políticas do governo, porque entende que, apesar das dificuldades, o Irã não tem outra opção a não ser manter-se firme. Eles sabem que os Estados Unidos serão implacáveis. As pessoas no Irã viram o almirante americano, acho que Cooper, dizer que o Irã atingiu a escola de Minab, aquela escola primária onde 168 meninas morreram no primeiro dia, no primeiro minuto do ataque. Foi o primeiro alvo. Ele mentiu dizendo que aquilo era uma base de mísseis ativa. E, ironicamente, naquele momento, havia muitos jornalistas internacionais lá, inclusive um repórter da Sky News. E a Sky News é muito hostil em relação ao Irã. É muito tendencioso a favor dos Estados Unidos. Mas o que ele disse foi tão absurdo que até o jornalista da Sky News ficou indignado. Ele disse algo como: "A gente percorreu a cidade inteira, conversou com as famílias, viu a escola, olhou em volta. Não há nenhum sinal de base de mísseis." Então, quando temos pessoas como Cooper, totalmente dispostas a massacrar crianças e depois culpar as vítimas, fica claro que estamos lidando com um regime muito perigoso. Um regime que diz abertamente que vai eliminar a nossa nação. Por isso, os iranianos obviamente vão se manter firmes. E como eu já disse antes, a cultura religiosa iraniana também é uma cultura que valoriza a resistência contra o opressor e a crença em apoiar os oprimidos. Esse é um dos principais motivos pelos quais os iranianos apoiam os palestinos, e também os cubanos, que estão sob cerco, porque isso faz parte da identidade religiosa deles. Então, essa resistência e essa resiliência são especialmente fortes entre os iranianos, entre os grupos de resistência no Líbano e em outros lugares. Mas a vida está mais difícil. Hoje mesmo eu fui às compras, e os produtos que comprei no supermercado estão bem mais caros do que há 3 meses. A economia global está em situação catastrófica, à beira de uma catástrofe. E segundo os economistas, se isso continuar, pode levar a uma situação desastrosa para os Estados Unidos. E é por isso que o Trump está tão interessado em fechar um acordo rapidamente. Durante as negociações, os americanos foram muito mais insistentes em conseguir um acordo rápido do que os iranianos. Os iranianos foram mais lentos nesse processo, porque não querem brechas. No acordo nuclear, o JCPOA de 2015, o grande problema foi que o Irã cumpriu a parte dele, mas os Estados Unidos, sob o governo Obama, se recusaram a fazer o mesmo. Na verdade, quando o Trump diz que quer um acordo melhor do que o JCPOA, isso seria muito difícil, porque o JCPOA já foi um acordo bem ruim para o Irã, justamente por causa dessas brechas. Em outras palavras, os iranianos cumpriram seus compromissos, mas os americanos não cumpriram os deles. Eles se recusaram a fazer isso e o Irã acabou sofrendo. E é por isso que a saída de Trump do acordo nuclear acabou sendo, de certa forma, um favor ao Irã. Porque se o próprio Irã tivesse saído do acordo, teria sido um desastre, teria sido atacado e isolado. Mas como foram os Estados Unidos que saíram, isso permitiu que o Irã voltasse à estaca zero. E agora, se quiserem negociar alguma coisa, vão negociar de um jeito que garanta que não sejam eles a cumprir os compromissos primeiro.
Certo, tá bom. Eu já vou chegar na parte da sequência em um segundo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta enquanto ainda estamos nesse assunto. Você lutou na guerra entre o Irã e o Iraque, e provavelmente também fazia parte da sociedade civil naquela época, certo? Então você pôde ver, e eu queria saber se você poderia comparar o nível de sofrimento que a população iraniana enfrentou durante aquela guerra e como ela resistiu com o que está acontecendo agora desde fevereiro. Bem, foi um tipo de guerra muito diferente. Mas durante aquela guerra, se a gente considerar que Saddam Hussein e alguns países ocidentais estavam apoiando grupos terroristas no Irã e em várias partes do país, inclusive nas áreas curdas, perto da fronteira com o Iraque, eu diria que, no total, entre a guerra Irã-Iraque e esses ataques terroristas, morreram quase 200 mil iranianos ao longo daqueles 8 anos. Acho que foram 190 e poucos mil, algo em torno de 194 mil. Cerca de 150, 160 mil morreram diretamente na guerra, e o restante em outros ataques terroristas, assassinatos, explosões e coisas assim. Então foi uma guerra longa, tivemos muitos mártires, e eles usaram armas químicas. O Ocidente deu armas químicas para Saddam. Eu sobrevivi a 2 ataques químicos. Sobrevivi a um ataque com gás mostarda e também a um ataque com agente nervoso. Então, de certa forma, aquilo foi muito mais devastador. Mas essa guerra, com os americanos e os israelenses bombardeando o país inteiro, bombardeando prédios residenciais, sabe, em Teherã ou Isfahan, ou até hospitais, foi diferente. Em todo o país os ataques estavam acontecendo. No caso da guerra entre Irã e Iraque, a maior parte dos danos ficou concentrada nas áreas de fronteira, porque a natureza da guerra mudou, é claro. Mas em relação à própria população, porque eu imagino que a economia não ia bem, que os preços dos produtos estavam altos e por aí vai. Ah, sim. Mas eles passaram por tudo isso e por isso têm experiência histórica. Não são só histórias de guerra, certo? Sim, e como eu disse, a cultura religiosa no Irã também torna os iranianos muito resilientes. Tem um bom livro do Alastair Crooke, nosso amigo em comum. É um livro antigo chamado, acho que já te expliquei isso antes, mas não tenho certeza, chamado Resistência. É um livro já de alguns anos, mas ele descreve bem a cultura religiosa iraniana e também a do Hezbollah. Acho que vale muito a pena as pessoas lerem esse livro. O Alastair é uma pessoa muito bem informada. Outro livro muito bom é Indo para Teherã, dos Flint e Hilary Leverett, que eu acho que as pessoas deveriam ler, especialmente nessas circunstâncias. Se os formuladores de políticas dos Estados Unidos tivessem lido esse livro e prestado atenção, sim, esse é o livro do Alastair Crooke. E talvez, da próxima vez que você o convidar, possa perguntar a ele sobre o livro. Mas também tem outro livro, dos Flint e Hilary Leverett, que trabalharam na Casa Branca, chamado Going to Tehran. Esse também é um livro que eu acho que as pessoas deveriam ler. E tem outro muito bom, do Peter Oborne, chamado, esqueci o nome agora, mas é sobre o Irã, A Dangerous Delusion. É um livro curto, mas trata do programa nuclear iraniano. Existem alguns livros muito bons por aí. Esses 3, por exemplo. E tem mais um chamado Manufactured Crisis. Eu acho que as pessoas deveriam começar a ler mais sobre o Irã, porque a relação entre os Estados Unidos e o Irã vai ser algo importante nos próximos anos. De fato, na verdade, a gente precisa se preocupar com as próximas semanas ou meses, a partir de agora. Você mencionou alguns dos termos e condições que o Irã precisa ter negociado nesse acordo. Voltando ao Jack Keane, ele acha que tem vantagens sobre o Irã para forçar uma decisão rápida, e isso tem a ver com dinheiro. A gente tem influência sobre o dinheiro deles. Eles querem que os ativos congelados sejam liberados, querem que as sanções sejam retiradas.
A gente precisa usar isso como forma de pressão. A outra forma de pressão que estamos mencionando é dizer, olha, vamos atacar de novo se vocês não fizerem isso. Eu acho que na situação em que eles estão, eles não levam isso a sério, porque vão tentar empurrar o problema com a barriga. Quanto mais a gente se aproxima das eleições de meio de mandato, mais eles acreditam que é improvável que os Estados Unidos realmente ataquem. Então a verdadeira força de pressão aqui é o dinheiro. E a gente precisa usar esse dinheiro para conseguir o melhor acordo possível. A gente não pode ceder nas negociações com eles. Eles vão querer um gesto de boa-fé da nossa parte. Algo como, tá bom, liberem alguns bilhões de dólares pra gente. Acho que estamos falando dos cataris, porque eles têm controle de alguns ativos congelados, cerca de 6 bilhões de dólares. Isso seria um erro. A gente não pode jogar esse tipo de boia de salvação para o regime antes de chegar ao ponto central do acordo, que é o quê? Armas nucleares, apoio a grupos aliados e mísseis balísticos. E são justamente esses pontos que eles vão tentar enrolar o máximo que puderem. Então eu continuo ouvindo que o Irã quer prolongar isso, que eles não querem chegar a um acordo negociado. Mas se o Jack Keeney estiver certo, e se o presidente Trump resolver ouvi-lo e disser, não vamos dar nenhum alívio nas sanções, nem liberar ativos congelados, e vamos falar da questão nuclear logo de cara, porque essa é a grande preocupação do Trump. Eles não podem ter uma arma nuclear. E por aí vai. Só que a gente acabou de ver o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã dizer que esse tema nem faz parte dessa fase da negociação, que isso vai ser tratado mais para frente e que eles precisam do dinheiro logo no início. Então, parece que só por esse ponto já estamos no impasse, porque, me corrija se eu estiver errado, o Irã está dizendo que precisa de um pagamento antecipado para mostrar que há alguma legitimidade nisso. Ou então não vai haver uma próxima fase. Como você enxerga essa situação? Bom, é claro que é dinheiro iraniano que está sendo retido ilegalmente. Mas tem um paradoxo no que ele diz. Porque, por um lado, ele afirma que o Irã precisa de dinheiro e que a gente não deveria entregar esse dinheiro para eles. Tá certo. Mas isso significa que a guerra vai se prolongar. Só que, segundo ele, é justamente isso que o Irã quer. Então, afinal, o que é? O Irã quer um acordo para acabar com a guerra ou quer estender a guerra? Eu acho que está bem claro que ele está ignorando dois fatores aqui. Primeiro, as forças armadas iranianas lutaram até o fim. E não foram os iranianos que pediram o cessar-fogo. Não foram eles que iniciaram os contatos. E por algumas semanas, os iranianos simplesmente ignoraram as comunicações, até o dia 34 ou 35. Não sei exatamente quando. E no fim das contas, Trump acabou aceitando o plano iraniano de 10 pontos como base para as negociações. Eles começaram exigindo rendição incondicional, depor as armas, e terminaram aceitando o plano de 10 pontos do Irã como estrutura para negociar. Então, obviamente, as forças iranianas não estavam indo tão mal assim. Se foi dessa forma que Trump mudou, que ele evoluiu durante aqueles 39 dias. Mas o mais importante é que tem algo que ele ignora: o Estreito de Hormuz. Se os Estados Unidos tivessem vencido a guerra e o Irã tivesse sido derrotado, o Estreito de Hormuz não seria um problema. Mas é. Essa pressão que os Estados Unidos impuseram sobre o Estreito de Hormuz é uma faca de dois gumes e está prejudicando toda a economia global. E se isso continuar, vai haver uma depressão econômica mundial. E se a guerra recomeçar, a guerra quente, eu acho que vai haver uma grande depressão econômica, muito severa, bem pior do que a dos anos 30. Então os Estados Unidos trouxeram isso, quer dizer, o Trump e o Netanyahu trouxeram isso para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. E não precisava ter acontecido. Mas depois daqueles 39 dias em que fracassaram na guerra, a gente poderia ter tido um cessar-fogo, e o Estreito de Hormuz teria sido aberto. Quer dizer, ele nunca chegou a ser fechado para a China, para a Rússia, para Omã
para o Iraque ou para qualquer um desses países que não estavam lutando contra o Irã. Ele só foi fechado para os países que cooperaram com os Estados Unidos na guerra, por motivos óbvios. Mas se o Netanyahu tivesse se contido e não levado adiante ataques genocidas contra o Líbano, e tivesse aceitado o cessar-fogo, a gente já teria navios passando pelo Estreito de Hormuz há umas 7 semanas, se não me engano. 7 weeks ago, if I'm not mistaken. Acho que é dia 8 de abril. Yeah, something like that. Yeah. É, algo assim. Então os Estados Unidos, o Trump e o Netanyahu criaram essa catástrofe. E se eles não aceitarem esse acordo, isso significa que o Estreito de Hormuz vai continuar fechado. Eu vi um programa no seu canal há umas 2 semanas em que você trouxe um senhor, cujo nome eu esqueci, mas ele era especialista em mercado de petróleo ou de energia. E o que ele dizia era que as coisas vão piorar muito rápido. Na verdade, a gente vai ter um especialista diferente no programa de amanhã para falar sobre a indústria do petróleo. E o que o Dr. Chris Martinson disse foi que a gente está indo bem rápido em direção a um precipício, porque as reservas estratégicas de petróleo estão escondendo boa parte da perda vinda do Golfo Pérsico. Só que isso vai acabar em momentos diferentes, em várias partes do mundo. E aí, a gente vai ver um problema enorme, porque simplesmente não vai ter oferta suficiente para todo mundo. E isso nos leva de volta à pergunta: quem é que está mais interessado em resolver isso de verdade? E parece que seriam os Estados Unidos. Mas até agora, a gente não conseguiu chegar a um acordo sobre nada. Então, até esse momento, se eu estiver entendendo direito, o lado iraniano está dizendo o seguinte: se parte dos nossos ativos congelados for liberada como um gesto de boa-fé, e se houver algum tipo de alívio gradual das sanções, então teremos um tráfego totalmente aberto, embora ainda com as taxas, que é o termo que estão usando em Teherã agora. E isso continuaria aberto enquanto o nosso bloqueio for suspenso. É mais ou menos isso. Sim, as sanções teriam que ser suspensas imediatamente. As sanções sobre o setor de energia do Irã. E também teria que haver um cessar-fogo. O Irã não vai entrar em nenhum acordo enquanto a guerra no Líbano não acabar. Isso está completamente fora de questão. Bom, era exatamente aí que eu queria chegar. São questões de dinheiro, de ativos congelados, das sanções e tudo mais, e também do Estreito de Hormuz. É claro que isso é um assunto enorme para boa parte do mundo. Mas hoje mais cedo, o New York Times publicou que Netanyahu disse que Israel pretende intensificar os ataques ao Hezbollah no Líbano. E se não me engano, também hoje de manhã na Fox News, eles mostraram um vídeo. Sim, foi de manhã, com um trecho do Netanyahu reforçando exatamente esse ponto. A gente também está acompanhando os desdobramentos do conflito entre Israel e o maior aliado do Irã, o Hezbollah. Os israelenses prometeram intensificar os ataques contra o grupo em meio às ofensivas contínuas de drones e foguetes lançados do sul do Líbano. Quero abençoar os moradores do norte pela resiliência que inspira todos nós. Mas o que isso exige de nós agora é aumentar os golpes, aumentar a intensidade. Nós vamos atingi-los com uma força avassaladora. Então ele nem está dizendo que vão simplesmente continuar. Ele está dizendo que vão intensificar. Então a minha pergunta é: todas essas coisas que a gente falou na primeira parte do programa de hoje, se todas fossem resolvidas do seu jeito, do jeito de Teherã, mas essa em específico não fosse, ainda assim teria um acordo? Não, sem acordo. E olha, o New York Times, claro, está mentindo. E está mentindo porque faz parte da turma do Epstein. E a Fox News também está mentindo. O fato é que os israelenses estão mirando em civis. Eles estão bombardeando cidades. E as imagens saem todo dia. Famílias sob os escombros, crianças esmagadas igual em Gaza. E tem uma coisa interessante nisso. Em Gaza, a mídia ocidental virou o rosto e deixou o regime israelense cometer o Holocausto.
dizendo que, bom, não podiam confirmar nada porque não tinham presença lá. Mas isso era só uma desculpa. Eles queriam que os israelenses saíssem impunes dos massacres. No Líbano, todas as grandes agências e veículos de mídia ocidentais estão presentes. Todos, sem exceção. Tem mais jornalistas ocidentais em Beirute e mais veículos de mídia do que provavelmente em qualquer outro país árabe do mundo, especialmente se a gente comparar pelo tamanho da população. Mas as reportagens são igualmente perversas, porque tentam apresentar a situação como se o que estivesse acontecendo fosse o seguinte: o Hezbollah realiza operações, ataca o exército israelense e divulga vídeos todos os dias. Eles atingem tanques, soldados, caminhões, veículos militares. E aí, em resposta, o regime israelense bombardeia cidades inteiras. E o New York Times vem e diz que esses lugares são redutos do Hezbollah, ou alvos do Hezbollah. A gente vê imagens de crianças sob os escombros todos os dias. E eu publico essas imagens todos os dias, assim como em Gaza. Então não faz diferença se a mídia ocidental está presente como no Líbano ou ausente. Eles sempre vão deixar o regime israelense escapar impune do massacre. E isso só mostra que eles não têm credibilidade, não têm moral e não têm nenhum respeito pela vida humana. Mas o Irã tem sim um grande respeito pela vida humana. É por isso que o Irã vem apoiando o povo palestino e o povo do Líbano. E a resistência no Líbano tem sido especialmente corajosa. Eles são os heróis do nosso tempo. Porque veja, por que eles entraram em batalha com o regime israelense? Foi depois que o genocídio em Gaza começou. E lembre-se, o primeiro-ministro o chamou de Amaleque, e diziam que não havia inocentes em Gaza, ou seja, nem as crianças, e que não permitiriam comida. E isso foi dito desde o início, pelos próprios líderes. E se alguém voltar à queixa apresentada pela África do Sul, na Corte Internacional de Justiça, vai ver que eles colocaram todas as citações, mostrando que, nos primeiros meses, a intenção genocida era clara como o dia. E eles a colocaram em prática. E continuam fazendo isso. Então, o Hezbollah começou a lutar contra o regime israelense no norte da Palestina e no sul do Líbano para tentar afastar as forças de Gaza, aliviar a pressão sobre as crianças e as mulheres de Gaza, mesmo sabendo que isso traria consequências para eles, porque sabiam que o regime israelense atacaria mulheres e crianças no Líbano. Mas eles sentiram que tinham uma responsabilidade. Lembra? Isso vem daquela cultura religiosa de que eu falei. Apoiar os oprimidos e enfrentar os opressores. Por isso, o Irã, por vários motivos, não vai permitir nem aceitar um acordo se não for incluído. Primeiro, por razões humanitárias. E segundo, porque essa comunidade está sendo exterminada, passando por uma limpeza étnica, assim como o povo de Gaza, justamente porque tentaram impedir o genocídio em Gaza.